Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Segredos dos Síndicos. Vocês devem estar se perguntando, cadê o Milvon? Hoje é diferente. Hoje o Milvon está na posição de entrevistado e não de entrevistador. E quem vai fazer essa entrevista aqui sou eu. Por quê? O Milvon, ao longo dessa carreira dele, nesses 2 anos, apresentando o Segredo dos Síndicos, ele aprendeu bastante. Ele tem muito a contribuir e ele vai trazer uma solução aqui para vocês que ele tem, que é fantástica. Ela serve para todo síndico. Quer se articular melhor? Quer falar melhor? Quer conversar melhor? Quer tirar aqueles, como que eu posso dizer, vícios de linguagem? Tipo assim, que nem, pois, entendeu? Tá, né? O Milvon tem a solução para você e hoje a gente vai falar com você sobre como se portar, como ter uma oratória perfeita na hora de apresentar o seu trabalho, os seus serviços em uma assembleia, para você poder ganhar mais clientes. Então, eu trago aqui para vocês Milvon Júnior. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Diferente estar desse lado aqui da mesa, sendo entrevistado. Ainda mais uma casa, um programa que a gente tem como nosso. Mas que legal, Duca. Que legal estar junto aqui com você. Cara especial aí para mim. Que faz parte também, ó. Você que não sabe, quem está por trás dos episódios dos Segredos dos Síndicos, ó. Eis aqui, ó. Edição, captação, o estúdio. Então, muitos agradecimentos ao Duca, que é o nosso parceiro nessa jornada tão gostosa que tem sido. Não só isso, pessoal. O Milvon, ao longo desses 2 anos que a gente tem trabalhado junto, ele tem contribuído bastante para o Segredo dos Síndicos. Seja trazendo profissionais da área com segredos que vão impactar, né, Milvon? A gente já viu muita gente de boa qualidade aqui, de expertise bacana, trazendo segredos, dicas de como se tornar um profissional melhor nessa área. E eu queria que você comentasse com o pessoal aqui o que você mais viu, Milvon, hoje dentro dessa área aqui, o que você sentiu de... Vamos fazer uma análise SWOT aqui, vamos trazer os ofensores e os pontos positivos aqui. O que você viu de legal hoje que já tem no mercado e as oportunidades de melhoria. Vamos lá? Vamos. Então eu quero que você fala pra galera aí o que você sentiu. Duca, a grande questão dessa área do síndico é a primeira pergunta que eu faço para todos que vieram aqui, os síndicos, não falo nem os fornecedores, 100% dos síndicos que nós entrevistamos, a primeira pergunta foi: era teu sonho ser síndico? 100% dos síndicos responderam não. Todas as questões relacionadas a entrar nesse mercado dos síndicos, todos foram por circunstância, por situação, oportunidades. Aconteceu. Poxa, foi meu condomínio que está dando prejuízo, preciso ver isso. Foram outras circunstâncias até engraçadas que a esposa falou, levanta a mão para fazer uma pergunta, e escolheram ele como síndico. Essa daí é a Malu. É a Malu. A Malu falou, não, é ele mesmo. Foi lá o Renato, foi síndico mais de 20 anos, então é muito em relação à circunstância, a uma missão que nasce. Então não foi um desejo. Mas o outro ponto que eu vejo é uma enorme paixão pelo que eles fazem. Porque todos que eu pergunto traziam sempre um brilho no olhar. Ou seja, não fazem por dinheiro. Não fazem por status, porque eu sou o dono do condomínio. Fazem por missão de vida, por transformarem a vida dos condôminos. Por mais que os condôminos não entendam. E aí eu vejo uma parte ofensora na vida do síndico. O condômino simplesmente não percebe a qualidade do serviço oferecido, a importância do serviço oferecido por um síndico. Então existem muitas injustiças e ao longo
de histórias que eu fui ouvindo, eu acho que esse é o grande ofensor. O síndico é um profissional mal compreendido e pouco valorizado. Eu vejo até a situação, eu não vou lembrar agora de cabeça o nome dela, mas uma das melhores histórias que eu já ouvi aqui foi uma da síndica muito querida que veio de Limeira conversar com a gente, que ela tentou ajudar um gatinho que... Lembra dessa? Eu lembro. Que estava lá no condomínio. As pessoas ajudavam, mas ninguém queria adotar, ninguém queria fazer nada para ajudar o gatinho. Ela encontrou um lar pro gatinho. Ela perguntou no condomínio se alguém queria, ninguém quis. E ela encontrou um lar perfeito pro gatinho, um gatinho bem cuidado, nutrido. O que aconteceu? Uma das condôminas, uma das moradoras, viu que o gatinho não estava mais lá e simplesmente fez um BO contra a síndica, falando que ela tinha dado um sumiço no gato. E se entender bem a situação, nem foi isso que aconteceu. Ela simplesmente fez uma ponte entre pessoas que queriam que o gato fosse doado e uma pessoa que queria receber o gato. Nem foi ela que tomou a iniciativa, ela só fez a ponte. Olha o tamanho do trabalho que ela fez, do benefício que ela trouxe, tanto para o condomínio, quanto também para o gatinho, mas mesmo assim, alguém foi lá, fez um BO, não compreendeu o que ela fez, não entendeu o que ela fez, e coitada dessa síndica, você vai lembrar, ela foi parar até nos noticiários sensacionalistas de Limeira, da cidade. Ela saiu daqui do podcast que ela gravou com a gente e foi lá fazer uma entrevista para se justificar. Então eu vejo que um grande ofensor, não é nem a gestão, porque eu vejo que pelas entrevistas, continuamente, eles são pessoas que se desenvolvem, eles participam de eventos, eles buscam networking. Eu acho que a grande questão que acaba magoando quem está nessa área por paixão, quem acaba sendo ofendido, quem acaba desmotivando é o próprio condômino, o próprio morador que não valoriza praticamente um herói que ele tem lá, que dedica a sua vida para fazer a vida de outras pessoas melhor. Ô Milvon, eu tenho pensado num ponto assim. Você colocou da questão da gatinha, né? A questão da gatinha é um caso emblemático que veio aqui pra gente. Mas qual que você acha, na minha opinião, me corrija se eu estiver errado, tá? Qual que é a causa raiz desse problema? No meu entender, foi um gap na comunicação. Uma falta de comunicação mais produtiva. Porque quando a gente fala que o síndico talvez seja um profissional incompreendido por alguns moradores, não por todos, né? Eu bato muito na questão do divulgar o serviço que está sendo feito. O que eu estou fazendo para o seu condomínio, o que eu estou fazendo para valorizar o seu condomínio. Esse é um ponto importante, Milvon, que a gente tem que levar em consideração. Uma comunicação efetiva, uma comunicação produtiva, uma comunicação que traga resultados positivos. E hoje a gente vê que a comunicação ela é um problema geral. Não importa em que área você está trabalhando, se é na área condominial, se é no mundo corporativo, se você é um profissional autônomo de vendas, a comunicação ela é um problema hoje. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com mensagem rápida. 30 segundos de mensagem, igual a gente estava conversando ali atrás. E se esses 30 segundos não for bem feita a comunicação, ela vai falhar. Você consegue entender que essa falta de comunicação também atrapalha o mercado hoje condominial? Existe um grande mito na questão da oratória e na comunicação, que é a famosa frase: eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entende. E é uma baita falácia, uma mentira descabida, porque se você é vendedor, você é responsável pelo que você fala e pelo que o outro entende, porque senão o outro não compra. Se você é marido, se você é esposa e o teu cônjuge não te compreende, você é responsável pelo que o outro interpreta. Filho, e por aí vai. E você acha que na vida de um síndico, por exemplo, o que ele fala, o que ele comunica, eu sou responsável pelo meu aviso, pelo meu comunicado.
O que o morador interpreta, entende, problema dele. Não é. Porque a gente está falando de convivência, a gente está falando sobre leis, sobre regras. Se a outra ponta não te entende, vai ter confusão. E essa confusão poderia ter sido evitada se a tua comunicação fosse efetiva ou, como a gente também fala, assertiva. O que é essa questão de ser assertivo? Você compreender que é tua responsabilidade a tua fala, mas que eu preciso garantir que o outro lado me entenda. Eu tenho que fazer de tudo. É uma explicação mais simples que eu tenho que dar? Beleza, eu vou explicar de uma forma mais simples. São mais exemplos que eu tenho que dar? Sim, são mais exemplos. Então vou exemplificar melhor. O que eu posso fazer para que o outro lado me entenda? Eu tenha garantia de que o outro lado está me entendendo. Comunicação assertiva, ela vai nisso, de uma forma que ela tem uma linha tênue. Eu não posso ser omisso, eu não posso me ocultar, mas eu não posso ser agressivo. Você vê como é uma linha, é uma balança. Como ser dessa forma? Uma das técnicas que nós mais utilizamos é não colocar sentimento. O que é o sentimento? Você, quando vai lidar com alguém, ô Duca, você errou nesse episódio aqui dos Segredos dos Síndicos. Eu errei? A pessoa já não vai entender mais nada, ela vai ficar no eu errei? Sendo que você poderia ter falado assim, ô Duca, eu encontrei alguns erros nesse episódio, vamos verificar junto isso? Opa! Então a mesma coisa, ó, você tá fazendo errado, você tá descumprindo a regra estacionando aí. Opa! Você tá me chamando de infrator? Sendo que para dizer assim, olha, existem algumas regras que nesse caso do estacionamento, eu preciso conversar com você. Talvez você não esteja alinhado, ou talvez você ainda não sabe das regras que existem aqui. Eu preciso te passar alguns detalhes, sabe? É diferente. Quando você coloca sentimento, opinião. A gente vai entrar na comunicação não agressiva, né? Isso, a não violenta não também. Violenta. É isso. A não violenta, já até entrando nessa questão, é não julgue, não condene, não critique. Esse é o mantra da comunicação não violenta. É você não só falar assim, empatia é olhar, é se colocar no lugar do outro, mas não é só se colocar, entrar no lugar e ficar assim. Não, é sentir o que o outro sente. É enxergar o mundo, ó, com os óculos do Duca, do morador. Como é que ele enxerga? E mais do que isso, se eu estivesse na situação que essa pessoa está, sendo assim, o que foi feito para ela fosse feito para mim, como eu teria uma reação? Será que não seria a mesma reação? Será que eu também não ficaria nervoso desse jeito? Será que talvez eu não fosse injusto desse jeito? Será que eu seria tão tolerante assim? E isso é calçar os sapatos do outro. E isso entra muito a questão da empatia na comunicação, até mesmo na assertiva. Pensar como o outro recebe. Qual o nível que o outro tem sobre o regimento? Qual o nível que o outro tem sobre sociedade? Qual o nível que o outro tem sobre manutenção? O que o outro pensa, ou qual o know-how, o que ele tem por trás de conhecimento sobre esse assunto que eu estou trazendo na Assembleia, por exemplo? Será que ele é tão conhecedor quanto eu sou conhecedor sobre isso? Será que eu não tenho que ir lá, começar do beabá, do zero? É que sabe o que falta hoje, Duca? Um dos problemas da comunicação são dois. A gente não tem mais paciência com as pessoas. A gente não investe mais tempo para ouvir. Está muito rápido. E o segundo é egoísmo. Eu diria que o egoísmo é o mal da sociedade. A gente só quer saber dos nossos interesses. A gente quer saber só dos nossos direitos. A gente quer saber só da nossa história. A gente não dá mais ouvido. A gente não empresta mais o nosso ouvido. A gente não se dedica mais ao outro. A gente vê uma situação onde é normal pensar em egoísmo, trânsito. Aí eu preciso virar à direita, eu vou fazer de tudo para virar. Mas quando eu estou lá do outro lado e o outro precisa, o que eu faço? É o meu direito de ir reto, sem ninguém me incomodar. Mas quando eu estou do lado direito, do lado errado, e preciso virar à direita, é o meu direito. Por que não me dão passagem? A gente só pensa nos nossos direitos. E acredito que quando a gente joga isso para a comunicação, é só
é só um desdobramento do que a sociedade hoje é. Só eu quero falar, só eu quero fazer, só eu quero estar certo. Mas, Milvon, a gente vai entrar num ponto aqui. Eu lembro, quando eu trabalhava em multinacional, eu tive um gerente muito bacana, chamado Cláudio Mata. O Cláudio Mata, ele falava assim para mim: me explique de uma forma didática. E aí, quando ele falou a primeira vez para mim, eu falei: o que é uma forma didática? Ele falou: é uma forma onde qualquer pessoa consegue entender. É aquela famosa brincadeira: explica como se eu tivesse 6 anos de idade. Isso daí é importante na hora de você passar uma informação. Você tem condomínios, eles vivem em situações de estresse o tempo todo, tá meio que no limite, principalmente nas assembleias. Parece que tem gente que vai pra assembleia pra brigar, não pra procurar solução. Ele vai pra ser um problema, que foi o que a gente viu aqui várias vezes, né? E a comunicação, quando ela é didática ou assertiva, como você traz aqui, ela é eficiente. Todos vão entender. E após uma explicação, é essencial que você faça outra coisa que o Cláudio Mata me ensinou, é checar entendimento. A pessoa entendeu aquilo que você falou? Então, você está numa assembleia lá, você está falando para várias pessoas. Fulano, você conseguiu entender? Normalmente você procura buscar aquela pessoa que tem mais dificuldade de entendimento. Você já viu ali todo mundo. Você sabe que tem uns ou outros ali que tem uma certa dificuldade de entendimento, que ele pode tentar distorcer aquilo que você falou. Então, é essa pessoa, meu caro síndico, que você vai buscar e dizer para ele: você entendeu, mas de uma forma educada, né, polida, você entendeu o que a gente explicou aqui? E coloca essa pessoa para se manifestar. Porque essa pessoa, esse crítico, ele é um formador de opinião também. E nós temos que identificar, quando a gente faz a nossa análise SWOT ali, né, quem são os ofensores. Ou seja, um formador de opinião negativo, ele vai trabalhar contra o seu projeto. Correto, Milton? Ô, Milvon. Nossa, Milton. Agora? Nossa, agora, depois de 2 anos chamando de Milton. Mas você conseguiu entender essa parte de ser didático? Você pode explicar como é que... Vamos falar agora bem sincero. Você tem uma solução em oratória. Uhum. Você tem uma solução para capacitar as pessoas para falar em público. E é isso que a gente vai explorar hoje nos Segredos dos Síndicos. Como falar em público, como ser assertivo, como ter uma comunicação eficiente. Então vamos falar da comunicação didática, do checar entendimento, aí como que você vê isso no mundo hoje, onde você colocou que as pessoas estão sem paciência. Uhum. Existe uma síndrome que é a síndrome do conhecimento. Quando a pessoa sabe, ela tem conhecimento, mas não sabe transmitir. Então é até uma coisa, é um baita problema, porque ela tá inflada de tanto conhecimento, inchada, mas não consegue transmitir, e não é falar, é de forma didática. Então, por onde eu posso começar que as pessoas possam compreender? E é exatamente isso, é como se uma criança fosse com 6 anos. E o que é a grande questão? É como se eu estou imaginando que essa criança de 6 anos, ela não sabe absolutamente nada sobre o que eu estou falando. Então, no mínimo, do que eu tenho que garantir que a pessoa está na mesma página. Então, tem algumas técnicas que, assim, é um assunto muito técnico que eu vou falar, mas tem alguma coisa do dia a dia que eu posso dar como exemplo que todo mundo conhece. Tem um livro muito bom que chama TED Talks. TED Talks. Que ele fala, é o CEO desse projeto, que ele fala sobre as principais palestras que ele assistiu e ele faz um apanhado do que cada um teve nessas principais e as mais assistidas. Ele TED fala Talks dos Segredos dos Síndicos. Dos Síndicos. Agora, vamos lá. Boa essa. E ele fala, ele cita uma dessas palestras de um físico que começa a palestra. Antes de falar sobre todos aqueles pontos técnicos, ele fala: olha, você provavelmente de manhã já teve que colocar suas calças. Aí ele fala: poxa, quem não sabe o que é colocar as calças? Então, quando você cita algum exemplo, uma dor que é conhecida, você coloca a pessoa na mesma página que a sua e ela começa a fazer o quê? Ela começa a fazer algumas junções de pensamento. Atrelar o pensamento da calça com a física, com a situação.
um problema, olha, você já entrou pelo seu condomínio, você já viu a portaria? Ela, poxa, a portaria eu conheço, mas qual o problema? Ah, tá, então isso tem a ver com isso, com aquilo, e ela começa a fazer associações, e aí, dessa forma, ela começa a ter uma coisa que a gente chama de compreensão do que está sendo falado. E aí entra uma grande questão na oratória, que a oratória, as pessoas acham que é só falar bem, que é só ter uma boa articulação. E, na verdade, a oratória não quer dizer nada sobre você. Ela quer dizer sobre o outro. Existe uma frase que eu levo para mim que é o seguinte: você é menor do que a sua mensagem. Ou seja, quando eu penso só em mim, nos meus títulos, eu só penso na minha história, eu simplesmente não me conecto. Por quê? Porque a pessoa olha e fala assim: ai, que metido. Ah, não gostei. Ela é uma repulsa que você acaba causando com as pessoas. Mas quando você busca conexão com o outro, não tem jeito. Quando você demonstra paixão, quando você demonstra que você quer uma conexão verdadeira, ninguém resiste. É um sorriso, é o que a gente chama de rapport, é uma empatia instantânea que a gente causa com as pessoas. A pessoa olha, puxa vida, pessoa bacana. A pessoa se desarma. Por quê? Porque a oratória busca isso. Porque a comunicação verdadeira, ela busca conexão, não persuasão. Não é só convencimento, é conexão. Nós, como seres humanos, somos seres relacionais. Pessoas que nasceram para se relacionar. Nenhum ser humano suporta viver sozinho. Você lembra daquele filme O Náufrago? Sim. O que aconteceu com o náufrago quando ele ficou na ilha? Cara, à beira do surto ali. Tanto que ele pegou aquela bola lá. O Wilson. Qual foi a dor dele quando a bola foi embora com a onda? A falta da companhia. Ele perdeu uma companhia ali. Exatamente. Então, se a gente for pensar na essência da comunicação e da própria oratória, é conexão. Se a pessoa está fazendo ou pensando em melhorar a oratória dela só para persuadir, para manipular, vai perder tempo, porque hoje a gente vive uma época de uma oratória humanizada, que você pode ter até defeitos, mas que esses defeitos revelam vulnerabilidade e revelam que você é humano. E por ser humano, você se conecta. Vai gerar empatia. Gera empatia, gera conexão. É aí que nasce uma relação até de confiança. É aí que eu viro e falo, eu vou fechar negócio, eu vou te ouvir, eu vou confiar em você. É assim que gera. E aí, me refresca só essa última questão que você me disse, você falou na sua pergunta, eu só esqueci essa segunda parte que eu acho que eu me empolguei. Vamos lá, é o seguinte, as pessoas hoje, elas buscam essa conexão, tá? Mas, é o que você colocou aí, é muito eu e pouco nós. Isso. O tirar o eu da equação, que foi o que você pôs aí. Como que o bom orador, ele vai tirar o eu da equação? Tirar essa glória nele aqui e trazer para o coletivo. Porque é o seguinte, não adianta, uma coisa que eu converso muito com as pessoas, você entrar com um jargão rebuscado, né? Falando bonito, etc e tal. Eu brinco, eu uso exemplo de você entrar para dar uma palestra numa região mais carente, mais humilde, né? A gente sabe que o brasileiro tem pouco estudo. Você chega lá com palavras bonitas, tipo o Temer falando, né? Eu gosto de usar muito exemplo. Cara, é um bom orador, fala muito bem, mas dependendo aonde ele for falar daquele jeito, a comunicação não é efetiva. Eu brinco com um grupo de pastores que eu conheço, que eu falo para eles assim, cara, você usar o grego não vai funcionar, porque malemar as pessoas conseguem interpretar a Bíblia ali em português, então trazer o grego aqui, você vai só, nossa, esse cara sabe grego, legal, e aí? Que diferença que diferença fez aquilo para a pessoa? Então, o saber falar, o colocar bem as palavras ali, de forma simples, não simplória, para poder ter essa eficiência da comunicação. Como escolher as palavras no lugar, aquilo ali que você está falando, o que você vai falar, como você vai explicar aquilo para as pessoas. Perfeito. E é uma coisa que eu falei, você é menor do que a sua mensagem. Tudo tem que ter um propósito.
Você falou, citar o exemplo do pastor ou de um padre, seja lá a religião da pessoa. Mas assim, a mensagem é o que importa. É a mensagem, o impacto que aquela mensagem vai causar. Não é a pessoa em si. Quando ela fala mais sobre si, quem diminui? A mensagem. Um síndico, por exemplo, qual é o benefício, qual que é a mensagem que ele quer passar? É alguma mudança, é alguma decisão importante. Se ele joga para si, se ele pensa nos melindres dele, nos medos, no que ele tem que responder, a mensagem vai diminuir. E as pessoas não vão querer se conectar à mensagem, elas vão querer se defender, elas vão levar para o pessoal. Então, quando o foco é na mensagem, aí o que cabe? É roteiro. Pô, como é que eu valorizo a mensagem? Pensando no que eu vou falar. Na estruturação, ela tem que ter começo, meio e fim. Tem gente que não pensa nisso. Pensa simplesmente, eu vou falar, na hora eu me viro. Não, pensar para quem falar é o quê? É o que eu vou falar? Como eu vou falar? Para quem? Por que eu vou falar? E aí no porquê que às vezes morrem alguns assuntos. Assim, por que eu vou falar isso? Vale a pena? Não Numa vale. dessa, quando você fala de estruturar a mensagem, o 5W2H, que é uma ferramenta corporativa, que é o why, where, what, when, who e how much, né? How much? Que é o 5W2H ali que você coloca. Então, você tem que colocar o que, quando, quem, por quê, pra quê e quanto vai custar isso daí, né? Então você tem que trazer tudo isso estruturado num texto. Uhum. E essa ferramentazinha ela vai te ajudar bastante a desenvolver esse texto, é isso? É isso, porque o roteiro, essa estruturação, e existem até outras técnicas, mas é o quê? O roteiro eu chamo que é o chão. É o chão onde você pisa. Por quê? Se acontecer uma gafe, alguma coisa, algum esquecimento, você sabe de onde você está vindo. Você sabe onde você está e você sabe o próximo passo. O roteiro te dá esse domínio. E na oratória, quem tem o controle tem o domínio do negócio. Então, só trazer um ponto aqui importante. Nós não fizemos roteiro para essa entrevista. Não. Eu sentei aqui e você falou, Duca, sobre o que nós vamos conversar? Eu falei, confia em mim. Isso. Nós já tivemos um erro nessa entrevista. Sim. Se as pessoas prestaram atenção nisso daqui, elas vão ver que o Milvon fez para mim a seguinte pergunta. Qual foi a segunda pergunta, Duca, para mim poder responder? Eu dei um somebody love. Eu não respondi ao Duca. Você percebeu, ao Milvon, você percebeu isso? Você não notou. O quê? Não, você trocou o assunto. Eu troquei o assunto. Você percebeu? Mas eu não ia voltar para o assunto. Justamente. Não, mas o que eu falo assim, a falta de um roteiro, ele vai trazer isso para vocês. Nós criamos isso daqui de cabeça. Vamos falar de comunicação. E as perguntas, elas vão surgindo. E nós temos que estar preparados também para os imprevistos, que foi o que nós tivemos aqui, Milvon. E como está preparado para os imprevistos que podem surgir na hora que você está fazendo uma apresentação do seu portfólio de serviço ali, ou na hora que você está numa assembleia, dando uma explicação sobre uma prestação de contas ali, vai surgir um imprevisto. Como trabalhar o imprevisto? Eu dei um somebody love aqui, mudei a pergunta, vamos continuar. Os seguidores do Segredo dos Síndicos podem não ter percebido, outros mais atentos podem ter percebido, né? Mas isso daqui foi proposital, tá, gente? Não foi para trazer realmente isso que acontece. Então eu trago para você aqui agora, Milvon, quando acontecem os imprevistos, como a pessoa deve se comportar na hora de um imprevisto. Falar eu não sei, resolve? Nunca falar eu não sei, desculpa. Tem gente que chega a pedir desculpa porque nasceu. Então, pessoas, até antes de entrar nesse assunto, mas pessoas que começam a apresentação pedindo desculpa pelo horário, pessoas que pedem desculpa pelo atraso, desculpa por todos estarem lá, tudo que é desculpa, tudo que é inho. É ruim. Tudo é ruim, tudo menospreza ou diminui a tua autoridade diante das pessoas. Mas assim, o imprevisto, eu costumo falar que é previsto. Existe uma gama de imprevistos que podem acontecer que as pessoas estão acostumadas. Fora situações totalmente aleatórias, um esquecimento é previsto. Você pode fazer o quê? Você pode seguir, você pode voltar, você pode reforçar um ponto, você pode pedir para repetir a pergunta. São coisas naturais.
Isso é um imprevisto previsto. Outras situações, acabar a energia, é previsto, pode acontecer. É tua culpa? Não é. O que não é previsto? Situações totalmente aleatórias. Eu já vivi uma que num treinamento corporativo com vendedoras de uma empresa de cosméticos, teve uma mudança de revistas que elas recebiam como brinde ou como ferramenta, que a pessoa foi lá pegar o microfone da minha mão. Só que o que eu fiz antes? Eu já tinha combinado com as pessoas que estavam lá que não era uma culpa minha e que a gente podia seguir porque vinham lançamentos. Então depois a gente resolvia isso. A pessoa foi lá, pegou o microfone e as outras me defenderam, porque essa chegou atrasada. As pessoas falaram que não faz isso, ele já falou que não é culpa dela, a pessoa terminou me pedindo desculpa. Mas o que eu fiz antes? Eu fiz um combinado para adulto, que é uma situação que chama andragogia, que é o aprendizado do adulto. Combinados ajudam. Então, um combinado para não usar celular, que poderia ser um imprevisto. Um combinado para perguntar depois, não na hora. Se a pessoa perguntar na hora, até as outras pessoas vão falar, não, combinou depois. As pessoas vão te defender, porque é um combinado. Adultos trabalham com combinados, e por isso que existe aquilo, combinado não sai caro. Alguns imprevistos que poderiam surgir, o telefone diminui, que tipo de pergunta que você tem que fazer, a vestimenta, então, sabe? Várias outras situações. Então vamos trazer uma pode dica. Ser previsto. Vamos transformar isso numa dica agora. Sim. Vamos fazer o corte agora. Milvon, vamos pegar uma situação hipotética, onde numa assembleia, para escolher síndicos, tá? Fez uma assembleia para escolher síndicos, vários síndicos vai lá apresentar o seu projeto. Vai apresentar a sua empresa, a sua expertise. Então você vai trazer aqui, você vai elencar, aqui rapidinho, isso sem combinar nada, tá? Algumas situações que são previstas, tá? Que podem causar imprevistos. Por exemplo, pessoal, então vamos combinar aqui, eu vou fazer a apresentação, vamos deixar as perguntas para o final, e aí você vai trazendo todas essas dicas, celular, passa para o pessoal esse ponto. Nesse corte aqui, eu quero trazer essa orientação aqui, o que o síndico em potencial ali do condomínio que está apresentando o projeto dele na assembleia pode fazer para evitar imprevistos. Primeira coisa, que é uma das coisas que eu ensino na minha mentoria. A gente vai falar sobre a sua mentoria daqui a pouquinho. Sim, mas o que você tem que fazer? Checklist. Checklist. Qual a sua apresentação? Beleza, você já tem. Onde vai ser a sua apresentação? Quem que vai assistir a apresentação? O seu público. Então, olha só, aqui você já preparou sua mensagem, você já se preparou pro lugar. Então a gente tem aí o quê? Vou pegar carro? Qual vai ser minha locomoção? Quanto tempo eu demoro para deslocar? Então você já evita atraso, você já ganha margem de segurança. Quem que vai assistir? Aqui eu já entendo a idade, se é morador, quem tá lá decide. É uma assembleia que vai já para decidir? É só uma apresentação? Então você já se prepara mentalmente. Você pode levar em consideração ferramentas que vão ter lá para usar. Vai ser um slide? Vai ser só uma TV? Não vai ter nada. É só no gogó? Por quê? Você se prepara. Lembra que eu disse anteriormente? Quem tem domínio, quem está no controle, tem facilidades. Porque você se preparou previamente ao que vai acontecer. Alguém que se prepara previamente pode ser pego de surpresa? Não. Dificilmente. Por quê? Você já sabe com quem você vai falar, você já sabe que ferramenta que você pode usar, você já sabe a data, você já sabe o horário. Então, atraso já não é para acontecer. Você já sabe o que você pode levar, você já sabe quanto tempo você vai ter. Me diz, como é que você vai ser pego de surpresa? Você já pode perguntar para algumas pessoas quais fazem mais perguntas, se vai estar aberto para pergunta ou não. Você já faz um combinado anteriormente com quem está te convidando. O checklist, Duca, é valioso, porque você vai descobrir o que você tem, até onde você pode ir, quais são os teus limites. E, de novo, ninguém que está preparado pode até ter uma situação, mas aí eu digo, de novo,
não é imprevisto, é uma coisa extremamente aleatória. Eu te falo assim, igual a direção. Quando eu fui pego como surpresa, é acidente que você vê, e uma vez que eu tava em Campinas, eu vi um helicóptero descendo na rodovia. Aí, pô, aí não tem o que fazer. É o que eu digo, qual é o helicóptero que pode surgir numa assembleia? Isso é exceção da regra. É exceção. Pro principal, pro beabá, pro básico, que é costumeiro acontecer, você tá preparado. Como? Com checklist, com preparo de roteiro, roteirizar a tua fala, saber quem vai te assistir. Tudo isso te capacita ainda mais. Ô Milvon, e conta uma coisa pra mim. Você falou da sua mentoria, que esse episódio aqui é de prestadores de serviço, né? Uhum. Então você tem uma mentoria para capacitar pessoas a falar em público, perfeito? Isso. Então quando a gente coloca desse jeito, eu falo para você, explica pra gente melhor o que é essa mentoria, para quem é essa mentoria, como que as pessoas podem... É possível, que nem o pessoal fala assim, não se ensina truque novo para cachorro velho. É possível uma pessoa que já tem vícios de linguagem, vícios de comunicação, aprender algo novo com a sua mentoria? Então veja bem, o que é, para quem é, e é possível ensinar truque novo para um cachorro velho? Você gostou dessa? A gente tem uma mania de responder de trás para frente. Sim. Eu vou responder certinho. Então, vamos lá. O que é uma mentoria de oratória individual? Eu não acredito em grupo, mas existem algumas pessoas e cargos que você tem que ter o tete a tete, para que não seja só teórico, para que seja prático, mas que tenha tempo para praticar. Porque em grupo são pouco tempo que você tem em uma interação e outra. Quando é tete a tete, eu e o mentorado, eu vou expor, eu vou fazer com que essa pessoa se exponha, eu vou cutucar essa pessoa. Você vai na ferida. Vai ser desconfortável em alguns momentos, mas para que a pessoa possa crescer. Para quem é a minha mentoria? É para executivo, é para empresário, é para líder, é para autônomo, é para síndico. Síndico se encaixa nessas situações. Ele é um autônomo, né? Sim. Por que eu falo? Eu não faço para quem ainda não tem coragem. Eu nichei e direcionei o meu negócio, a minha mentoria, para quem já está com a mão na massa. Síndico já é alguém que tem coragem. Porque fatalmente vai ter que ir lá na assembleia, vai ter que lidar com pessoas, mas o que acontece muitas vezes que o síndico ou esse profissional não tem? Ele não sabe o que está fazendo. Ele não tem a técnica necessária. Ou às vezes até usa, mas não sabe que está usando. Ah, fui muito bem nessa assembleia. Poxa, que legal. O que você fez? Não sei. Eu fui muito mal, mas eu fiz o que eu sempre faço. Mas o público era diferente. O que a técnica traz? Ela traz essa coisa mais apurada, sensibilidade. Como é que eu vou me comunicar? Lembra que você disse? É mais simples esse público. Então eu vou ser mais simples também. Ah, não, um público mais premium? Eu vou ser premium. É adaptação. Não é criar personagem. Não é criar personagem. É ser versátil. Adaptar, ser versátil, a sua comunicação. Se é um público que você sente que é mais animado, vou ser mais animado. Se é um público que é mais sério, eu vou entrar nessa seriedade, não perdendo a minha essência, mas eu vou equalizar a minha comunicação. E é isso que eu ensino. É você ter técnica, a técnica certa, apurada, para usar o seu tom de voz, para você usar o teu ritmo. Como é que eu conquisto as pessoas com a minha linguagem corporal? Sabe qual que é o grande defeito? Por que elas não sabem o que fazem? Porque elas não têm intenção. Qual é a intenção de ficar com a mão aqui na mesa? Você sabe? Sim. Se mostrar. O corpo fala. Olha, você pode confiar em mim, não estou escondendo nada. É por isso que eu estou com aqui a mão na mesa. Ah, eu quero manipular? Não. Eu preciso, além de ser, eu preciso parecer. E conectar. Então, é isso. Por que eu tô com a camiseta que eu tô? Por que eu vou para a assembleia com a roupa que eu escolhi? É só porque foi a primeira que eu achei? Não, eu preciso me conectar. E para se conectar tem que ser assertivo. Para ser assertivo,
tem que ser intencional. O segredo da comunicação, da oratória, quando você vai perceber que está sendo um bom orador, quando você sentir que está sendo intencional. Tudo que você faz tem uma intenção. Não estou falando de interesseiro, estou falando de intenção. São duas coisas completamente diferentes. Porque diferentes. é o seguinte, interesse todos temos. Deixa eu cortar aqui. Pronto, interesse todos temos, Milvon. Quem está contratando o serviço de um síndico, ele tem um interesse em ter um profissional qualificado, gabaritado, com experiência, que saiba se comunicar bem, que saiba explicar as situações do condomínio para os moradores. Então eles têm um interesse. Quem está vendendo um serviço síndico também tem um interesse. É um interesse mútuo ali. Só que é diferente de ter interesses, objetivos e ser interesseiro. Tá ali só pelo dinheiro e acabou. Você tem que ter compromisso com o resultado, compromisso com o seu cliente, saber falar com o seu cliente, que é esse o ponto essencial da sua imersão. Você vai fazer uma imersão também, é isso? Tem a missão oratória. Podemos soltar já a missão oratória? Podemos, mas tá faltando uma resposta. Truque novo pra cachorro velho, é verdade. Você pegou, hein? Eu não esqueci. Boa. Truque novo pra cachorro velho, Milvon. Sim. Principalmente, como eu te disse, eu atendo pessoas que já têm coragem, que já estão com a mão na massa. Essas pessoas já estão, mais do que sendo potencial, estão sendo potência. Elas só precisam de ajuste, de lapidação. Então, é fácil, em alguns momentos, já pela minha experiência, com pessoas que... Eu tenho um mentorado, por exemplo, tem mais de 30 anos na área que ele atua. E é gostoso de conversar com ele, sessão após sessão, ele falando, cara, é isso que eu vou fazer, eu vou colocar em prática. Então, são coisas que a pessoa vai deixando de fazer, mas ela vai colocando coisa nova no cinturão dela de ferramentas que ela vai percebendo que faz diferença. Porque antes da técnica, eu gero consciência. Porque, eu tô fazendo isso errado, mas é que ela nunca jogou luz naquilo. Esse vício meu de linguagem, ela sempre fez, ela sempre falou e deu resultado, só que pode dar mais resultado se ela tirar. E é aí que a gente joga a luz, fala, olha, é isso que você está fazendo. Aí ela vai, nossa, eu nem percebia. Então é possível. É possível. Ensinar um truque novo. Com a minha experiência, com a minha expertise e com o que eu já tenho vivido com os meus mentorados, é possível. Perfeito. E Milvon, agora eu vou fazer, tá? O que você faz com os seus entrevistados. Não, peraí. Olhando, não. Peraí. Missão oratória. Calma, mas comecinho de outubro. Sim, mas a gente vai chegar agora. Agora que eu ia fazer o gancho agora. Achei que você ia me perguntar qual o segredo. Não, essa é a última pergunta. Porque essa é o que eu tô pensando já. Não. Eu falei, nossa, ele vai me colocar na fogueira igual eu faço com os meus convidados. Não, que isso, eu não faço fogueira aqui, não. Então eu quero que você olhe para aquela câmera ali. Sim. Tá? E fale o que é uma missão oratória, a imersão que você vai fazer, como vai ser isso daí. Você já falou que você trabalha individual. Uhum. Você trabalha no tete a tete com o seu mentorado, né? Você vai forçar ele ali a se confrontar para poder entender aonde tá os gaps dele, os gatilhos, como que ele precisa melhorar isso daí. E no imersão? Fala para aquela câmera ali o que vai ser o imersão, missão oratória. Existe uma coisa que acontece tanto com empresário quanto executivos e como também acontece com síndico, gestor condominial. Falta de tempo. Não tem tempo. Então, às vezes eu venho e te ofereço aqui uma mentoria individual de 7 semanas e você me fala, Milvon, eu não tenho tempo. Eu resolvi isso. Eu criei uma imersão chamada Missão Oratória, ou seja, a missão dela é desenvolver a sua oratória. Vai ser um tempo das 9 da manhã até as 6 horas da noite, onde nós vamos, de fato, nos aprofundar, mergulhar nas questões principais da oratória. Quais são as principais técnicas? Como eu corrijo os principais erros que as pessoas cometem na hora de falar?
e como eu faço um network verdadeiro com outras pessoas que estarão lá. É tudo isso. É tudo isso em um dia só, Duca. Em um dia. É uma verdadeira imersão para transformar a sua oratória. Sair desse nível aqui, que às vezes já está dando resultado, para esse nível aqui, onde você vai perceber e até chegar numa conclusão. Por que eu não fiz isso antes? Eu te aguardo. No meu perfil vai ter mais novidades de data, horário certo, link de inscrição, mas eu já adianto, são apenas 14 vagas. Extremamente exclusivo. Quero em grupo? Sim, mas eu quero que todos tenham a possibilidade e eu quero garantir o desenvolvimento de quem vai participar. Show, fantástico. E Milvon, agora, aquela pergunta. A pergunta que não quer calar. Você viu vários síndicos de sucesso, vários empreendedores que alcançaram resultados que nem eles acreditavam nos resultados que eles alcançaram. Aqui só passou pessoas de sucesso no Segredo dos Síndicos. Você viveu, você escutou essas histórias com eles ali, você sentiu a emoção deles. De tudo que você viu, Milvon, agora, olhando para aquela câmera ali de novo, Milvon, conta para mim, qual é o segredo pros síndicos? Ao longo dos segredos dos síndicos, com cada pessoa, o que mais me chamou a atenção é o que se tornou meu segredo hoje. Faça com paixão. Tudo que vier para você fazer, para você planejar, para você executar, para você colocar a mão na massa, faça com paixão. Independente da sua religião, eu tenho claramente isso na minha mente. Faça como se fosse para Deus. Se teu chefe não vê, se o teu condômino não vê, o que deveria ser visto, se o teu cliente não vê, se a tua família não vê, ou seja lá quem for ainda não está vendo, tem alguém que sempre vê. Ele sempre vê. Ele sempre recompensa na medida que você coloca de esforço, de dedicação. E eu aprendi algo valioso. As pessoas podem resistir a muitas coisas, mas ninguém resiste a alguém apaixonado. É o brilho no olhar, é o jeito de falar, é o jeito que a pessoa envolve e a pessoa se dedica. Ninguém resiste a isso. Faça com paixão. Se apaixone por aquilo que você faz. E as pessoas também vão se apaixonar. As pessoas vão comprar a sua ideia. As pessoas vão te comprar. Então faça como se fosse loucamente apaixonado. O que a gente faz quando está apaixonado? A gente extrapola. A gente é intenso. Faça isso por você. Faça isso por quem você ama. Faça por quem é o motivo que você tem, que se tornou o motivo de você se levantar todos os dias da cama. Faça com paixão. Esse é o meu segredo de vida, meu caríssimo Duca. Eu tô apaixonado aqui, Milvon. Ô, Duca, não é justo eu falar meu segredo e você, como nosso backstage, o cara que tá por trás das câmeras, o cara que é responsável pelas edições, não revelar o seu segredo. Então, ó, olhando para aquela câmera lá, Duca, qual que é o segredo do Duca para as gravações serem tão perfeitas, para você fazer o que você faz com tanta excelência, meu querido? Bom, Milvon, primeiramente, eu sou completamente voltado para uma coisa que você disse. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Eu sou cristão, então tudo que eu faço não é como se, eu faço para Deus. Então eu procuro dar o meu melhor sempre. Vou errar? Vou. Assim como você também vai errar quando você estiver dando o seu melhor. Acontece, somos humanos. Muitos treinamentos, Milvon, isso daqui é um ponto importante, e o Milvon coloca isso no curso dele, as pessoas esquecem do fator humano.
O fator humano na equação, quando tirado, é tudo perfeito, é bonito. Mas o fator humano ele tem que estar nas equações. Nós vamos errar, nós vamos nos corrigir, nós vamos aprender com o erro e continuar seguindo em frente. Então, dedique-se, coloque amor, coloque paixão, faça para Deus, que você vai estar fazendo para todos, vai estar fazendo o melhor para você. Essa questão de você, Milton, colocar a sua intensidade, ela vai se tornar a sua assinatura, vai se tornar o seu DNA. Aquilo vai ser a sua marca registrada. Olha como aquele cara faz com amor. Olha como ele gosta daquilo que ele está fazendo. Eu amo isso daqui, eu amo o audiovisual, eu amo o meu estúdio. Deus me colocou numa posição de trabalho ao qual eu gosto. Às vezes você pode não gostar do seu trabalho, mas é o que você tem. Então trabalhe com o que você tem, dedique-se com o que você tem, para que um dia você possa fazer aquilo que você gosta. Esse é o ponto importante. Se a vida te dá limão, meu irmão, faz uma limonada. Só que a limonada é azeda. Aí você vai trabalhar para colocar o açúcar na sua limonada. Ou o doce de leite para fazer uma limonada suíça. Assim é a vida. E nós temos que nos dedicar sempre. Vamos ter problema? Vamos ter problema. Vai ter desânimo? Sim, vai ter desânimo no caminho. Mas a gente não pode deixar, Milton, isso impactar. Mudar aquilo que nós somos. Mudar a nossa essência, alterar o nosso DNA. Vamos ter dificuldades, sim. Mas posso dizer uma coisa para você? Se você caminha com alguém do seu lado, é muito mais fácil. Ah, mas eu não tenho ninguém caminhando comigo. Lembra que o Milton disse, e eu vou confirmar, tem sempre alguém olhando. Se você caminha com ele, ele está caminhando contigo. Ele vai te dar a mão durante a sua jornada e vai fazer você passar por isso. É o que eu creio, meus queridos. E eu falo de coração para vocês. Você não está sozinho, jamais. Dedique-se, põe amor, põe a paixão, bote açúcar na sua limonada e faça acontecer. Porque se hoje você não trabalha com o que você gosta, você vai batalhar para um dia trabalhar com o que você gosta. É difícil? É. Não é fácil, gente. Não é fácil, tá? Não é fácil. Eu e o Milton, nós somos autônomos, somos empreendedores, cada um na sua respectiva área. E nós sentimos, sim, o mercado. Mas nós não podemos desanimar nunca, jamais. E, pra gente finalizar, Milton, na câmera central aqui. Você quase chorou, né, Milton? Você se sentiu emocionado com o que eu falei? Sentiu a emoção. Esse lance de você fazer bem, até quando não é a oportunidade que você queria, mas essa oportunidade pode ser a ponte para aquela oportunidade que você queria. Quem sabe? Você não sabe, a gente sabe, pô, Deus está vendo, mas quem que tá chegando? Quem que você tá atendendo? Mas esse é o ponto, é esse o ponto principal, Milton. Quando a gente acha que ninguém tá olhando. Eu brinco que tem uma música do Capital Inicial, que ele fala assim, o que você faz quando ninguém te vê fazendo. É isso que importa. Que é aquela, o que você faz quando ninguém te vê fazendo. O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Isso é a sua essência. É quem você é. Perfeito. É aquilo que você faz quando ninguém está olhando. E, mais uma vez, não existe ninguém olhando. E agora eu não estou falando de Deus. Cara, vai ter uma pessoa passando na rua e vai ver você fazendo o seu trabalho e vai falar, nossa, que trabalho diferenciado. Vai ter alguém que vai olhar um vídeo na internet e vai falar, nossa, que trabalho diferenciado. Exatamente. Nossa, você conhece o Abraão? O Abraão a gente precisa trazer aqui. Verdade. O Abraão a gente precisa trazer aqui, né? E o doutor Abraão foi numa dessa, num trabalho que ele fez na internet, que o pessoal da Smart conheceu ele. Olha só. Num vídeo na internet. Me ligaram e pediram, você conhece? Eu conheço. Me dá o contato que eu quero conversar com ele. Foi um vídeo do doutor Abraão que fez ele se aproximar da Smart aí, tá fazendo o bom trabalho que ele faz hoje. Você falou Smart, mais de 2.000 lojas. Smart Store. Colômbia, Estados Unidos, tem lá uma gama de sócios super bem-sucedidos. Oberdan Siqueira, por que se tornou sócio
um dos sócios agora, além de ser o diretor comercial, porque foi o primeiro condomínio que teve a implantação da Smart Store, no condomínio que ele era síndico. Em determinado momento, ele falou para um dos sócios, cara, deixa eu entrar com vocês. Não só isso, não só isso. Agora aqui, ó, o Oberdan vai ver isso daqui depois e eu quero deixar bem claro esse relato aqui. O Oberdan, ele faz com paixão. No escritório tem um sino lá, para cada vez que você faz uma venda de uma licença da Smart Store, você ir lá tocar. Ele investe na equipe. Você entrou para poder fazer um treinamento de comunicação com a equipe, né? Exatamente. E hoje você já apresenta o podcast da Smart, tá lá com o pessoal fazendo o treinamento. Você é mentor também de alguns deles ali, Sim. né? Eles compraram a mentoria sua. Vamos ter o evento agora em setembro. Junto com a Verde? Com a Verde, com a Malu. Um beijo pra Malu. Mas para você ver, começou com um treinamento, sendo bem feito, elogiado pela equipe, feito com paixão. Surgiu o Milvon, apresentador do podcast Segredos dos Síndicos. Eu lembro quando você chegou aqui. Sentou aqui, a gente conversou e tal. Você tava meio perdido ainda, mas você abraçou a ideia, né, Milvon? Exatamente. E hoje, cara, fala um pouquinho desse networking que você tem no mundo condominial. Cara, 2 anos. 2 anos. Um dos contatos que a gente vai fazer o evento, a Malu. Ela é fantástica, né? Extremamente generosa. Trouxe várias pessoas para serem entrevistadas aqui. Conheci a Ju, aí de São Paulo, que hoje é praticamente uma influencer da área da sindicatura. Faço lá também uma imersão com síndicos lá para São Paulo. Mas, assim, contato assim gigantesco. Tem você, tem a própria Smart, tem outros fornecedores, outras possibilidades que nasceram daqui. E através de uma coisa chamada comunicação. Exatamente, meu caro. Exatamente desse jeito a gente vai terminar o episódio do Segredo dos Síndicos. Espero que tenham gostado. Esse entrevistador e hoje entrevistado. Muito obrigado, Milvon, por dar a oportunidade de eu poder te entrevistar também. A gente poder falar um pouquinho dessa... Eu também tenho uma paixão por comunicação, eu tenho os meus canais lá onde eu levo mensagens e trabalho isso daí. Eu gosto muito da comunicação. E se você tiver oportunidade de investir numa mentoria com o Milvon, eu recomendo. A gente conversa bastante, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa capaz, é uma pessoa que faz com amor aquilo que está nas mãos dela. E Milvon, mais uma vez, aqui, Deus te abençoe. Sucesso, meu querido. Amém. Obrigado, pessoal. Se fez sentido para você, entre em contato, vamos conversar. Mas continua de olho nos Segredos dos Síndicos, porque vem muita coisa boa aí. Tem muito mais coisa. Vem. Tchau, eu.